Bom, vamos continuar com a nossa correção das redações, certo? Vamos começar com a introdução. Depois a gente passa para o desenvolvimento. Depois tem a conclusão. Certo? Vamos começar aqui. Desde o processo da colonização brasileira, milhares de imigrantes vieram para o país para trabalhar como escravos nas lavouras. E depois da proibição da escravidão, europeus vieram para encontrar melhores condições de vida. Ponto. Aqui, o que aconteceu? Você viu que você foi lendo, e tipo assim, meu Deus, isso não acaba. Então, não faça frases tão grandes, certo? Podia estar aqui, desde o processo de colonização brasileira, milhares de imigrantes vieram para o país para trabalhar como escravos nas lavouras. Ponto, aqui já estava bom, ponto. Com o passar do tempo, houve a proibição da escravidão e europeus vieram para encontrar melhores condições de vida. Entendeu? Podia reorganizar isso aqui, certo? Mas aqui deu para você ter uma ideia, não deu? Do que tá falando? Tá falando do quê? De imigrantes. Na onde? No Brasil. Certo? Vamos lá. Graças à vinda dos africanos e europeus, tivemos probleminha técnico e meu primo tá gritando aqui em casa, mas não esquenta. Vamos lá. Graças à vinda de africanos e europeus, o país desenvolveu uma cultura rica, repleta de miscigenações. Tá vendo? Então, o que aconteceu com a vinda de imigrantes? Desenvolveu uma cultura rica, de miscigenações, certo? Então, aqui, Todavia, olha o conectivo aqui, Todavia, no século XXI, o movimento migratório para o Brasil vem ocorrido também devido a outros motivos. Aqui, ele poderia ter citado os motivos, certo? Podia ter falado qual motivo que é e dado um ponto final, certo? Mas olha só, ele está falando da história. Você viu que ele contextualizou com história? Falou de antes, vai falar de agora. Então, é válido fazer isso. E outra coisa que eu quero ressaltar é que você tá vendo que nessa frase, desde o processo da colonização brasileira, tá vendo? O que tá acontecendo? Tá vendo que tem essa vírgula aqui? Por quê? Porque isso aqui é um adjunto deslocado. Olha, devia ser assim, milhares de imigrantes vieram para o país para trabalharem como escravos negros na lavoura e depois da proibição da escravidão, europeus vieram para encontrar melhores condições de vida, desde o processo de colonização no Brasil. Bom, vamos lá. A economia brasileira cada vez mais forte, está cada vez mais forte. Beleza, então essa primeira frase vai falar da economia, certo? O país está no ranking entre as 10 economias que possuem maiores PIBs do mundo. Além disso, conectivo. Aqui, olha, foi uma falha aqui, porque eu devia especificar o que era PIBs, que seria o Produto Interno Bruto. Além disso, o Brasil se tornou um grande exportador de commodities, termo utilizado para produtor no seu estado bruto, como por exemplo, soja e petróleo. Tá vendo aqui? Ele já explicou o que é as commodities. Porque senão, vamos supor, é um leitor que não sabe do que ele está tratando, não sabe o que é isso ou o que é aquilo. Então, por isso, tem que especificar. Graças a isso, olha isso aqui, o país investe maciçamente em pesquisas para desenvolver e aprimorar técnicas no ramo petrolífero, como a descoberta do pré-sal, e no ramo da agricultura. Então, está falando do petróleo e da agricultura,
com máquinas e o desenvolvimento das terras improdutivas para se tornarem produtivas e das sementes transgênicas, atraindo milhares de imigrantes tanto para estudar como para novas oportunidades de emprego. Então, aqui, oportunidade de emprego. O motivo desses imigrantes virem está relacionado à economia, certo? Em quais áreas? Na área petrolífera e também na área da agricultura, certo? Então, aqui, ó, ele está explicando, certo? O que ele também colocou aqui atrás. Cadê? Deixa eu ver aqui. O país desenvolveu uma cultura rica e repleta de miscigenações. Beleza? Aqui ele não colocou os motivos mesmo, né? Então, ele vai vir com os motivos aqui. Por exemplo, primeiro, a economia. Então, continuando. Por outro lado, aqui um conectivo. Há outros motivos que atraem imigrantes para o país. Tá, ele vai falar de outros motivos, certo? Vou ressaltar aqui que sempre a primeira frase de cada parágrafo é para você introduzir o assunto que vai ser tratado, certo? E, por exemplo, aqui, ó, a economia brasileira está cada vez mais forte, então vai falar da economia. Por outro lado, há outros motivos que atraem imigrantes para o país e que vai falar sobre o que atrai os imigrantes, certo? Igual aqui, desde o processo da colonização brasileira, milhares de imigrantes vieram para o país para trabalharem como escravos negros nas lavouras e depois da proibição da escravidão, europeus vieram para encontrar melhores condições de vida. Então aqui, ó, a gente está falando de quem? Dos imigrantes, tá vendo? Cada frase, em cada parágrafo, primeira frase, ela vai introduzir o assunto ali. Então vamos continuar. Na sociedade contemporânea, ainda existem grandes divergências em algumas etnias, como, por exemplo, a questão dos judeus e dos muçulmanos, o ódio entre deles, paralelamente à presença de governantes ditadores em alguns países, por exemplo, Bolívia e países do Oriente Médio, intensificam a vida de imigrantes, já que seus países de origem encontram-se em situações precárias, sem acesso a direitos civis, políticos e sociais. Olha aqui, uma questão aqui que não tá legal é que não tem um ponto final, certo? Tem uma frase e isso tudo aqui. Lembra que eu falei uma frase muito grande? Tipo assim, a pessoa vai lendo e perde até o fôlego. Então, a pessoa podia ter colocado o ponto em algum lugar, certo? Colocado outro conectivo e ia. Então, vamos lá. Vamos continuar. Está dando alguns probleminhas, certo? Que eu tô tendo que parar o vídeo e começar de novo, mas vamos lá. Então, esse parágrafo aqui tá falando de quê? Das divergências entre etnias, certo? Do Brasil? Não. Em outros países. Como você sabe disso? Aqui, ó. Ditadores. Aí tem aqui. São situações que vão intensificar a vida de imigrantes, que as pessoas vão começar a ter situações precárias, sem acesso a direitos civis, políticos, sociais. Por isso que elas vão para outros países, certo? Por isso que elas vão para outros países. Então, esse parágrafo está falando disso, mas ele necessitava de um ponto final aqui, certo? Então, quais são os motivos? Da imigração para o Brasil? Primeiro é conflitos, né? Conflitos, questões sociais, certo? Questão de vida, situação de vida. E aqui é questão da economia. Beleza? Vamos continuar. Por seguinte, também é um conectivo, olha. O
movimento migratório para o Brasil mostra o quanto ele vem se destacando internacionalmente. Então, beleza, o primeiro aqui tá falando, tá retomando o movimento migratório para o Brasil e falou que ele vem se destacando internacionalmente. Por quê? Porque quando a pessoa tá por fora, tá tendo algumas questões sociais vem para cá, e outra questão econômica do Brasil muito boa, então quer dizer que tá vindo, então tá destacando internacionalmente. Contudo, outro coletivo, para que esses imigrantes sintam-se acolhidos, é necessário que o país invista tanto em educação como em infraestrutura. Além de programas sociais, educação profissionalizante, feito pelo governo para ajudar a inserção desses imigrantes na economia brasileira. E, indubitavelmente, sem esquecer dos próprios brasileiros. Aqui também podia ter colocado um ponto, porque tá vendo que tá grande? Então aqui, programas sociais, né? Agora aqui, quem vai fazer? O governo, não é? Como que ele vai fazer? Por meio de programas sociais, certo? E que também tem relação o quê? Na educação. Na educação e na infraestrutura. Certo? Ó, quem, como, por quê? Por que ele vai fazer isso? Aqui, para ajudar na inserção desses imigrantes na economia. Então, aqui, ó, na inserção. Quem, como, por quê? Agora, então, é isso aqui. Como o Enem atual pede que você detalhe mais, certo? Você podia detalhar, tipo assim, programas sociais, exemplo, isso e isso, entendeu? Qual governo? Qual área do governo? Entendeu? Ministério de alguma coisa? Isso, aquilo, entendeu? Então é isso. Essa foi uma das redações nota 1000 falando da migração para o Brasil. E fechamos.